A Frelimo diz não estar preocupada com a candidatura de Samora Machel Júnior. A economia moçambicana cresceu 3,2% no primeiro semestre deste ano. Queda de uma ponte faz mais de 20 mortos e dezenas de feridos na Itália. Ora, viva, muito boa noite, bem-vindo ao Jornal da Noite. A Comissão Nacional de Eleições deu esta terça-feira o ponto de situação sobre a submissão das candidaturas para as eleições autárquicas de 10 de outubro. A entrega tardia de candidaturas é um dos principais constrangimentos detectados pela CNE. Um dia depois do término do processo de submissão de candidaturas às eleições autárquicas de 10 de outubro, a Comissão Nacional de Eleições convidou esta terça-feira jornalistas para dar a conhecer os nomes dos partidos políticos que foram inscritos e os nomes dos proponentes que apresentaram suas candidaturas. O porta-voz da instituição, Paulo Cunica, acrescentou ainda que as listas das candidaturas serão afixadas até esta quarta-feira. As cópias das candidaturas aceitas serão afixadas possivelmente ainda hoje e amanhã, com a competente deliberação de aceitação e rejeição das candidaturas e respectivas listas. Depois de um exercício de aprimoramento que ainda está em curso no seio da CNE. Posto isto, nos dias 16 e 17, caberão recursos à Comissão Nacional de Eleições relativos às decisões de aceitação e rejeição das candidaturas e das respectivas listas. No dia 18, serão elaboradas, cruzadas e impressas as listas definitivas através do sistema informático, para nos dias 19 a 22 ser o período de afixação das listas definitivas das candidaturas. No dia 24 de agosto do presente ano, realizar-se-á o sorteio das listas definitivas na presença dos candidatos ou mandatários que compareçam para a fixação da sua ordem no boletim de voto. Ao todo, a Comissão Nacional de Eleições diz ter recebido 18 candidaturas de partidos políticos, coligações e grupos de cidadãos e eleitores de um total de 28 formações inscritas. Entretanto, a entrega tardia dos processos é apontado como um dos principais constrangimentos. Não sabemos o que é que os proponentes não conseguiram reunir. O que nós constatamos é que tivemos aqui alguns constrangimentos. Primeiro foi o tempo, que era bastante escasso, e depois havia o problema de documentos, muitos deles por caducidade. Portanto, esses são os constrangimentos que nós enfrentamos, mas no geral, no cômputo geral, o trabalho correu muito bem. Houve bastante colaboração por parte dos proponentes, que organizaram muito bem os processos e estiveram aqui com pessoal suficiente para poder cobrir os grupos que nós formamos aqui de trabalho. Das 18 formações que apresentaram as candidaturas, apenas 3 é que participarão nas 53 autarquias, nomeadamente a Frelimo, a Renamo e o Movimento Democrático de Moçambique. 12 candidaturas foram de partidos políticos, 3 coligações de partidos políticos e outras 3 grupos de cidadãos. Depois de se confirmar que Samora Machel Júnior é cabeça de lista pela JUDEM na cidade de Maputo, esta terça-feira, a Frelimo disse não estar preocupada com o assunto e que Samora Machel Júnior ainda não apresentou a carta de pedido de renúncia como membro do Comitê Central. Solicitado a reagir sobre a decisão de Samora Machel Júnior de avançar como cabeça de lista da organização denominada JUDEM na cidade de Maputo, a Frelimo, através do seu porta-voz Caifadine Manasse, reiterou esta terça-feira que não está preocupada com o assunto e que neste momento apenas pensa nas 53 autarquias em que irá concorrer nas eleições de 10 de outubro. O Partido Frelimo é um partido que tem clareza naquilo que são os princípios.
há um alinhamento claro sobre os instrumentos do partido, o respeito aos instrumentos do partido e aquilo que é alinhamento da direção do partido e os membros. Nós, como partido, não estamos preocupados com este assunto, não estamos mesmo preocupados, nós estamos sim a trabalhar para as 53 autarquias, estamos a trabalhar e estamos a olhar aquilo que é o programa do Partido Frelimo, que é o programa que foi aprovado no 11º Congresso. Caifadine Manassi diz que a Frelimo não tem informações oficiais sobre a renúncia de Samora Machel Júnior. Ele lembra que ele, como membro do Comitê Central do Partido, tem obrigações morais de informar a direção do partido sobre a decisão que tomou. Oficialmente nós não temos nenhuma informação, porque Samora Machel Júnior é membro do Comitê Central do Partido e sendo membro do Comitê Central do Partido é lógico que tem obrigações morais de informar a direção do partido que está a avançar numa candidatura. Então, neste momento, não podemos ter um pronunciamento sobre que passos podem se dar sobre o que é que vai acontecer, porque ainda não temos uma informação oficial sobre este assunto. A Frelimo fez saber ainda que já está a trabalhar com Enias Comis, cabeça de lista do partido na cidade de Maputo, para as eleições de 10 de outubro. E a decisão de Samora Machel Júnior viola um dos princípios estabelecidos pelos estatutos da Frelimo, que veda aos membros de concorrer por outros movimentos sem a devida autorização. A expulsão é das medidas mais graves previstas para a violação de deveres de conduta dos membros. De acordo com o número 3 do artigo 8 sobre deveres e conduta dos membros da Frelimo, contido nos estatutos aprovados pelo 10º Congresso, são deveres de conduta defender os interesses do partido e da coletividade, cultivar o espírito de crítica e de autocrítica, ter uma conduta sã pautada por regras de honestidade, integridade e dar uma conduta moral, cívica e patriótica aos seus descendentes e outros dependentes. Lutar pelo respeito e pela emancipação da mulher, igualdade de género e desenvolvimento da família. Denunciar e combater a corrupção. Lutar pela elevação permanente da qualidade de vida da sua comunidade. Elevar a sua qualidade de vida e dos seus dependentes. Guardar sigilo sobre as atividades internas do partido e dos seus órgãos, mesmo depois da cessação de funções. Não pertencer a um outro partido político, organização associada ou dele dependente. Não ser candidato para qualquer função por outros partidos, organizações associadas ou deles dependentes, sem a devida autorização dos órgãos competentes da Frelimo. Por ter avançado com a candidatura à cabeça de lista pela Ajudem, Samora Júnior pode ter violado a linha J deste artigo. Violação que, segundo o artigo 13, que estabelece a tipificação das sanções, pode determinar a expulsão do partido. A pena de expulsão implica a cessação definitiva de qualquer vínculo do membro com o partido e só poderá ser aplicada por falta grave, nomeadamente o desrespeito aos princípios programáticos essenciais e a linha política do partido, a inobservância dos estatutos, regulamentos e decisões dos órgãos, a violação dos compromissos assumidos e, em geral, a conduta que acarrete sério prejuízo ao prestígio e bom nome do partido e a violação do dever das alíneas I e J do número 3 do artigo 8 estabelece o Estatuto. O artigo 14 dos Estatutos estabelece que a aplicação da pena de expulsão, que implica a cessação definitiva de qualquer vínculo do membro com o partido, é da competência do Comitê Provincial, salvo tratando-se de membros de órgãos superiores. E porque Samora Júnior é membro do Comitê Central, deverá ser este órgão a decidir. Segundo o artigo 15, as decisões do Comitê Central não cabe recurso. Uma vez decidida a expulsão, o visado pode voltar a ser readmitido, decorridos 3 anos sobre a data da sua aplicação, determina o artigo 16 dos Estatutos. A economia moçambicana cresceu 3,2% no primeiro semestre deste ano, segundo dados revelados hoje pelo governo. Este crescimento está 0,2 pontos percentuais acima do registado em igual período de 2017. A porta-voz do governo, Ana Kuana, considera que o desempenho da economia no primeiro semestre deste ano é positivo e avança que a situação resulta essencialmente da paz que o país vive.
Para além da economia ter crescido ligeiramente acima do registro de igual período de 2017, as exportações também registraram um aumento. De um modo geral, o desempenho da economia nacional é positivo, tendo em conta os principais indicadores macroeconômicos, nomeadamente o Produto Interno Bruto, que registrou um crescimento de 3,2% contra 3% de igual período de 2017 e quase ao nível do Produto Interno Bruto projetado para a África subsaariana de 3,4%, mundial de 3,9% e acima do Produto Interno Bruto projetado para a zona euro de 2,2% para o presente ano de 2018. Ao nível das exportações, o volume atingiu 1.182 milhões de dólares americanos contra apenas 977 milhões de dólares americanos de igual período de 2017, sendo que a realização do plano situa-se a 28,7% referente ao primeiro semestre. Apesar dos preços terem subido, o governo dá-se por satisfeito pelo facto de a inflação ter se situada abaixo dos 10% no primeiro semestre de 2018. A taxa de inflação média anual foi de 6,59%, abaixo da previsão inicial de 11% para o presente ano, e da inflação média anual da África subsaariana, que foi de 7,7%, e da inflação média anual nacional de 22,19% de igual período em 2017. As reservas internacionais líquidas sob gestão do Banco de Moçambique também registraram um aumento, sendo que o valor dá para cobrir pouco mais de 7 meses de importações, contra um valor pouco mais de 5 meses de importações no primeiro semestre de 2017. O contestado Decreto 40/18 vai à reflexão com vista ao seu aperfeiçoamento. Quem o diz é a porta-voz do Conselho de Ministros, que refere que o documento não foi objeto de análise na sessão desta terça-feira, mas sabe-se que o debate sobre o mesmo terá lugar antes da sua entrada em vigor. O documento, que agrava substancialmente as taxas a serem cobradas no setor de comunicação social em Moçambique, vai a debate com vista à sua socialização e eventual alteração, segundo a porta-voz do Conselho de Ministros. Esta questão está a merecer a devida reflexão ao nível, portanto, do setor, e irão decorrer os encontros, portanto, para que se amplie mais a socialização desta reflexão, e acredito que em momento oportuno poderemos ter elementos substanciais, portanto, para o devido pronunciamento. Portanto, é um processo que, conforme declarou, portanto, a diretora do Gabinf, vai decorrer, e acredito que na devida altura e com elementos resultantes, portanto, dessa reflexão, poderemos ter novos desenvolvimentos sobre a matéria. Questionada sobre as razões por que o mesmo não foi debatido antes da sua aprovação, Ana Coana foi cautelosa na resposta. Por aquilo que acompanhei, o instrumento, portanto, há de ter em algum momento sido socializado. Agora, qual é o nível, não posso aqui dizer. Eu preferia remeter-vos, porque, como disse, é uma matéria que está sendo muito especialmente tratada ao nível do setor. Se há de haver esta reflexão, o que podemos esperar é que, bom, quanto antes, de fato, comece, e que, como colaboradores, como profissionais dos órgãos de comunicação, de fato, sintam e vejam esse momento como um momento para contribuir com ideias que possam, portanto, trazer elementos de ponderação, se for o caso. Portanto, isto é o que eu posso dizer. Portanto, acho que há espaço para discutir todas as outras questões. Ainda na sessão desta terça-feira, o Conselho de Ministros nomeou Abdul Naguib para o cargo de presidente do Conselho de Administração da Rádio Moçambique e Vitória Daniel Paulo
para presidir o Conselho de Administração da Bolsa de Mercadorias de Moçambique. A autoridade tributária de Moçambique arrecadou mais de 100 bilhões de meticais em impostos no primeiro semestre deste ano. O valor representa 42,52% do previsto para este ano e uma superação da meta em 0,74% para o primeiro semestre. A autoridade tributária faz um balanço positivo do exercício de coleta de impostos nos primeiros 6 meses deste ano. Aliás, em relação ao primeiro semestre de 2017, a cobrança aumentou 18,16% e as metas previstas para o primeiro semestre deste ano foram ligeiramente superadas. A autoridade tributária arrecadou 105 mil milhões, 293 milhões, 233 mil, 890 meticais, que corresponde a um grau de realização de 100,74% em relação ao primeiro semestre. E corresponde também a uma realização de 47,52% em relação ao plano anual. Mais de 220 mil milhões é o valor que a autoridade tributária deverá arrecadar até o final de 2018. E apesar de não se ter atingido os 50% na meta do ano, a autoridade tributária de Moçambique garante que vai a tempo de atingir a meta anual. Normalmente, os melhores desempenhos se verificam no segundo semestre do ano. Mas nem tudo correu bem neste período. É que as taxas sobre combustíveis reduziram 4,39%, sendo que os impostos de produção mineira e de superfície baixaram 42,44% e as taxas de produção petrolífera reduziram em 11,99% no primeiro semestre de 2018. Por outro lado, a mineradora Vale Moçambique registrou um prejuízo acumulado de 7,9 bilhões de dólares no fim do segundo trimestre deste ano. A chuva e os altos custos operacionais estão entre as principais razões dos resultados negativos, revelou hoje a direção da empresa brasileira. Com sua dívida a disparar para perto de 8 bilhões de dólares, a mineradora brasileira Vale, que explora carvão mineral de Moatize, província de Tete, revelou esta terça-feira em Maputo que obteve no segundo trimestre deste ano resultados financeiros relativamente piores que os do primeiro trimestre. O nosso EBITDA, entretanto, ficou menor do que o EBITDA do primeiro trimestre por, essencialmente, aumento de custos decorrentes desse incremento de produção. A nossa dívida, ou seja, aquele dinheiro que o sócio Vale colocou na operação em Moçambique, foi acrescida de cerca de 100 milhões de dólares decorrente dos juros dos financiamentos que foram aportados no país ao longo dos anos e que hoje totaliza algo como quase 8 bilhões de dólares. Feito, o nosso resultado líquido foi inferior, ou seja, pior do que o resultado líquido do primeiro trimestre. Contudo, e apesar dessa má performance, os acionistas da Vale destacam os aumentos de produção, receitas e pagamentos de royalties ao Estado moçambicano no período em referência, embora prevaleçam alguns obstáculos. Entretanto, decorrente do nosso volume de produção e ainda observando bons preços que o mercado tem praticado, a nossa receita foi superior à receita do primeiro trimestre. Nós chegamos a 354 milhões de dólares de receitas de exportação de carvão, ante a 337 milhões de dólares no primeiro trimestre e um volume de vendas de 2,6 milhões de toneladas de carvão. Nossa contribuição com os royalties que são pagos da operação minerária totalizaram 6 milhões de dólares. O aumento das receitas foi influenciado pela melhoria das vendas do carvão de Moatize, cujo volume situou-se nos 2,6 milhões de toneladas no fecho do segundo trimestre deste ano, contra 2,3 milhões de toneladas registradas nos primeiros 3 meses do ano. Um homem foi detido hoje no Aeroporto Internacional de Maputo quando tentava transportar mais de 5 quilogramas de cocaína para a Costa do Marfim.
Movimento desusado de polícias na parte frontal do terminal internacional do aeroporto de Mavalane. No interior do edifício, um homem de 54 anos tentava fugir das algemas dos agentes e das lentes dos jornalistas. Foi encontrado com 5 kg e 200 gramas de cocaína. O homem da Guiné-Conakry transportava a droga para a Costa de Marfim num voo que tinha como escala Addis Abeba, capital da Etiópia. Para lograr os seus intentos, colocou um embrulho no fundo da mala, mas as autoridades detectaram logo o esquema e trataram de deter o homem. Bom, no processo de check-in de voos internacionais foi detido este cidadão de nacionalidade guinense e em sua posse foram apreendidas 5,200 kg de cocaína. É importante referir que este indivíduo estava em trânsito para a Costa de Marfim e no processo de check-in foi descoberto que em sua mala existia uma quantidade significativa de cocaína. De momento foi lavrado o respectivo auto e este indivíduo poderá ser encaminhado ou vai ser encaminhado para outras instâncias da Administração de Justiça, que é para dar prosseguimento com o caso. Depois de cerca de 2 horas, o homem foi finalmente conduzido às celas. O aeroporto internacional de Mavalane é considerado um autêntico corredor de entrada e saída de drogas e as autoridades dizem estar a trabalhar para acabar com o fenómeno. Momento para uma curta pausa. Voltaremos dentro de instantes com mais informação. Até já. Seguimos com as notícias. Produtores do distrito de Ribão, em Nampula, dispõem de um armazém para a conservação dos seus produtos, com destaque para cereais e oleaginosas. O armazém foi construído pelo Programa Mundial de Alimentação com fundos da União Europeia. A infraestrutura tem a capacidade de armazenar cerca de 300 toneladas de produtos diversos. Para o Fórum de Produtores do Posto Administrativo de Apala, no distrito de Ribaue, esta é a realização de um sonho. Facilitou o Fórum com a ajuda da ORAN na aquisição de doate para a localização da área para a construção do armazém e 75 hectares de áreas de produção. Portanto, o que faltava era um armazém seguro e com uma capacidade enorme para conservação de cereais. O Fórum, acima em epígrafe, recebe e realiza a realidade do seu sonho, um armazém de raiz e eletrificado com energia solar e escritórios. O governador da província de Nampula, Vítor Borges, e os representantes do Programa Mundial de Alimentação encorajaram os produtores a aumentarem as suas áreas de cultivo, bem como a conservarem a nova infraestrutura. É preciso garantir que depois de colher, nós podemos conservar. E depois de conservar, nós podemos processar. Depois de processar, podemos levar a nossa produção ao mercado. Este armazém completa aqui em Matária e neste fórum aquilo que é a cadeia que precisávamos produzir, conservar e depois alguém há de processar, alguém há de levar ao mercado. E isso foi graças à vossa organização. Segurança observada com o armazém vai permitir guardar a produção em um tempo mais longo e a comercializar a produção na época em que os preços são mais favoráveis para o produtor de produtos. Esperamos poder comprar de vocês um dia. O uso devido dessa infraestrutura deve ser frisado e aumento do período de conservação e comercialização para que haja um aumento de período de conservação e comercialização de produtos neste armazém. O Fórum de Agricultores de Ribaue conta com 26 associações com 421 membros. Cerca de 600 hectares da vegetação da Reserva Especial de Maputo foram consumidos por fogo na noite de ontem. Segundo o administrador substituto da reserva, nenhum animal de grande porte foi atingido pelas chamas. A Reserva Especial de Maputo esteve na noite desta segunda-feira em chamas. A STV contactou telefonicamente o administrador substituto da reserva, que aponta para fogo posto como sendo a causa do incêndio. De fato, ocorreu uma corrente descontrolada
colocada por pessoas de má fé ou os captores furtivos e tem tido esse tipo de prática. Ok. Os furtivos não querem entrar a mel da pesa e não apagar fogo depois, ou entraram alguém a fumar e lá beata, ou mesmo de propósito, pegar fogo para incendiar. Mas tipo furtivo nesse caso. Apesar das chamas terem consumido 600 hectares da reserva, Abílio Tamela assegurou que nenhum animal de grande porte foi atingido. Em termos de animais de grande, de impala e outros, não houve nenhuma baixa nenhuma. Os animais que correram para sítios seguros, não houve problema nenhum. Então, como foi o sofreu muito o habitat, também poderá ter havido alguns insectos que não aguentaram movimentar e eram estressantes por causa de répteis, cobras. Mas já está controlado e agora está tudo calmo. A nossa fonte revelou que em quase todos os anos a reserva sofre de incêndios causados por intensa vaga de calor no verão e assegurou que para este ano já estão preparados para que se minimize os impactos do calor intenso. Notícias internacionais. Uma ponte na Itália colapsou hoje, matando mais de 20 pessoas. Embora fizesse forte tempestade, alguns engenheiros já haviam previsto a queda iminente daquele viaduto construído nos anos 60. Uma manhã trágica na Itália. A ponte Morandi em Génova, construída em 1967, caiu esta terça-feira sob a forte pressão da tempestade, tendo matado mais de 20 pessoas e ferido 13, de acordo com o chefe da Proteção Civil da Itália, citada pela CNN. O jornal Expresso avançou com mais de 30 mortos. Na altura da queda, 30 veículos, incluindo alguns caminhões, moviam-se sobre o viaduto. Receia-se que o número de vítimas possa aumentar assim que continuam as operações de resgate. Fora da tempestade, alguns engenheiros já haviam previsto a queda iminente da ponte desde a sua inauguração, devido a algumas fragilidades que apresentava. O engenheiro António Brensicchi já havia pedido a sua demolição após ter estimado que os custos de uma manutenção recorrente chegariam a ultrapassar o preço da sua construção. Mas a demolição não chegou a acontecer. O ministro italiano dos Transportes, Danilo Toninelli, disse na rede social Twitter que está a acompanhar com grande apreensão aquilo que parece ser uma imensa tragédia. O governo iraniano recusa-se a entrar em diálogo com os Estados Unidos e diz estar pronto para terminar qualquer guerra. O desentendimento entre os dois países teve começo com a saída do GUA do acordo nuclear de 2015. O supremo líder do Irão rejeitou a oferta de diálogo de Donald Trump para melhorar as relações bilaterais. É a primeira vez que o Ayatollah Ali Khamenei faz referência direta ao convite do presidente norte-americano. Se por força das circunstâncias existir a possibilidade do governo do Irão falar diretamente com o regime americano, nós nunca negociaremos com o atual governo dos Estados Unidos. Nós já estivemos em guerras, mas o outro lado sempre as começou. Nós responderemos com grande força se a guerra nos for imposta, mas nós nunca começaremos uma. Estas declarações foram feitas depois de o governo iraniano ter apresentado um míssil de nova geração, a Fateh-Mobin, de curto alcance. Em maio, o presidente norte-americano saiu do acordo nuclear de 2015 e ainda este mês voltou a impor sanções contra o Irão, prejudicando fortemente a exportação do petróleo iraniano para o mundo afora. Mais de 80% de enfermeiros já entraram ontem em greve em vários hospitais de Portugal. Os enfermeiros reclamam a revisão de tabelas salariais e descongelamento da carreira. Mais de 8 em cada 10 enfermeiros fez greve em Portugal esta segunda-feira. De acordo com os sindicatos, a adesão à paralisação oscilou entre os 80% e os 98%, dependendo dos locais. Uma paralisação que provocou longas horas de espera aos pacientes e o adiamento de muitos tratamentos. Minha consulta tinha a ver com o bloco operatório, e precisamente por essa situação os enfermeiros deveriam estar presentes
Portanto, devia ter sido essa a razão de terem adiado a minha consulta agora. Os sindicatos acreditam que os níveis de adesão à greve se vão manter durante o resto da semana. Os enfermeiros contestam o impasse na negociação do acordo coletivo de trabalho que começou há um ano e querem que seja criada uma carreira especial de enfermagem que integre a categoria de enfermeiro especialista. Também se reclama a revisão das tabelas salariais e o descongelamento da carreira que dura há 13 anos, 7 meses e 25 dias. Mais uma pausa no Jornal da Noite. Mas antes, já a previsão do estado de tempo para as principais cidades do país. Começamos mesmo pela Zona Sul. Maputo poderá registrar uma temperatura máxima de 32 graus e uma mínima de 17. Para Xai-Xai, espera-se uma temperatura máxima de 33 graus e uma mínima de 18. Inhambane poderá registrar uma temperatura máxima de 32 graus e uma mínima de 20. Para a Zona Centro do país, Beira poderá registrar uma temperatura máxima de 28 graus e uma mínima de 18. Para Chimoio espera-se uma temperatura máxima de 29 graus e uma mínima de 13. 34 graus de máxima, 18 de mínima para Tete. Climane poderá registrar uma temperatura máxima de 32 graus e uma mínima de 19. Já para a zona norte do país, Nampula poderá registrar uma temperatura máxima de 30 graus e uma mínima de 17. Para Pemba espera-se uma temperatura máxima de 29 graus e uma mínima de 18. Lixinga poderá atingir uma temperatura máxima de 25 graus e uma mínima de 12. Aguarde por si logo após o intervalo. Até já. As notícias seguem no Jornal da Noite. Deverá ser conhecida até final deste mês a estrutura e a responsabilidade da alta autoridade da indústria extrativa. A informação foi revelada pela diretora do Gabinete Jurídico do Ministério dos Recursos Minerais e Energia, Marcelina Joel. Com atraso de quase 3 anos para sua implementação, a alta autoridade da indústria extrativa, entidade que vai fiscalizar o setor petrolífero e mineiro, poderá contar com uma estrutura para o seu funcionamento até o final deste mês. Este é o trabalho que está sendo feito e eu acredito que até finais deste mês nós já teremos uma recomendação sobre o figurino da alta autoridade e que matérias é que esta autoridade pode cobrir. Sem revelar dados sobre as perdas anuais advindas da incapacidade de fiscalização das empresas petrolíferas e mineiras, o Ministério dos Recursos Minerais e Energia reconheceu que o país tem perdido muito dinheiro. Em termos de perdas para o setor do petróleo, se calhar neste momento seria difícil em termos de estimar. Agora, para o setor de Minas, obviamente é visível porque nós temos, infelizmente, e também por causa da natureza da atividade. Nós entendemos que há várias instituições que estão a trabalhar na fiscalização do setor de indústria extrativa, de alguma forma, até de forma não muito coordenada. E a criação dessa alta autoridade poderá facilitar a coordenação das ações da fiscalização. As informações foram reveladas à margem do debate sobre os desafios da instalação da alta autoridade da indústria extrativa em Moçambique. A Federação Moçambicana de Futebol diz que não reconhece o presidente eleito no passado sábado para a Associação Provincial de Futebol da Zambésia. Falando esta segunda-feira no programa Ataque da STV, Felipe Joani, secretário-geral da Federação Moçambicana de Futebol, diz que a eleição do presidente da Associação Provincial de Futebol da Zambésia foi feita à revelia do organismo que tutela o futebol nacional, daí que não é reconhecido pela FMF. Joani vai mais longe ao afirmar que a esta altura não reconhece nenhum presidente da Associação Provincial de Futebol da Zambésia, uma vez que a presidente em exercício está preventivamente suspensa. Não irei me pronunciar muito sobre o que aconteceu no sábado, aqui para ali, mas está claro que decisões a posteriores virão, porque os órgãos internos da Federação Moçambicana de Futebol estão a trabalhar nesse sentido, até porque tomamos conhecimento através dos órgãos de informação. Uma coisa é certa, é que a presidente da Associação Provincial de Futebol da Zambésia está neste momento suspensa. Isso quer dizer que a nova direção não é reconhecida pela Federação?
em primeira instância não é reconhecida. Já os outros comentadores do programa O Ataque condenaram a atitude da presidente em exercício pelas declarações nas redes sociais, bem como a transgressão das leis da FMF nas eleições de sábado passado. É preciso metermos a mão na consciência, a federação fazer um trabalho sério ou nos campos de futebol. Que esteja lá alguém da federação capaz de inibir esta coisa. Certo. Nós passamos muito isto. Uma representante de uma província no futebol não conseguiu até hoje redimir-se daquilo com um pedido de desculpa. Não significa que aquilo que fez está tudo bem. E induziu, ou seja, encadeia toda uma província até realizar-se esta assembleia, né? que não é reconhecida. Aquilo não serve para o futebol. Eu acredito que não sou o único zambuziano a não conseguir perceber o que é que se passou ali naquela associação. Que tipo de assembleia foi aquela e até que ponto as pessoas têm capacidade para tomar decisões completamente descabidas e descaradas. Isto é um descaramento terrível. Relativamente à questão das afrotaças, a Federação Moçambicana de Futebol diz estar ainda à espera do término do prazo dado aos clubes convidados para fazer a sua inscrição para a edição 2018-2019 das competições africanas. O prazo concedido pela FMF termina esta sexta-feira. O Ferroviário de Maputo venceu esta tarde o Costa do Sol por 79-72 no jogo 1 dos play-offs das meias finais da Liga Moçambicana de Basquetebol Mozal. As duas equipas entraram com defesas homem a homem, sendo que o Costa do Sol esteve bem ofensivamente, liderando no marcador. Contudo, foi o Costa do Sol que venceu o primeiro quarto por 20-16. Já no segundo quarto, o Costa do Sol manteve a defesa homem a homem perante um conjunto que privilegiou a zona 2-3. O jogo foi disputado sob o signo do equilíbrio e no final desta etapa o Ferroviário de Maputo vencia por 1 ponto, 37-36. O terceiro quarto trouxe um Ferroviário de Maputo muito forte no jogo exterior. Álvaro Mazo foi determinante para que o Ferroviário de Maputo vencesse por 56-48. No fim, venceu o Ferroviário de Maputo por 79-72. Esta quarta-feira, às 20 horas, estas duas equipas encontram-se para o jogo 2 das meias finais desta Liga Mozal. Foi lançado hoje em Maputo o concurso de fotografia de arquitetura de Moçambique. A MK Produções, em parceria com a Associação dos Arquitetos, Archimose, juntaram-se e conceberam um concurso que mistura duas disciplinas numa só, fotografia e arquitetura, cujo objetivo principal é tornar conhecida a arte de fotografar monumentos arquitetónicos do país. Mateus Carlos Afonso, do MK Produções, disse que a Associação da Fotografia e Arquitetura surge para discutir a estética fotográfica e conceber novos modelos fotográficos no espaço urbano. Disse que é importante interrogar a arquitetura e registá-la pela fotografia. E o nosso nível de arquitetura que temos em Moçambique é diferente do outro tipo do mundo, não é? Nós temos uma arquitetura urbana, que a gente está a buscar nesse edifício. Também temos aquela da Mafalala, que são das casas de madeira, que é um outro tipo de arquitetura nacional que também podemos pôr. Então vale sempre a pena ver e fazer essa mixologia entre as pessoas, o espaço, tudo junto. Pedro Tomás, em representação da Associação dos Arquitetos de Moçambique, Archimose, frisou que esta iniciativa vem para celebrar a Semana do Arquiteto, que se comemora em outubro e objetiva discutir por meio da fotografia aspectos ligados à urbanidade. Bom, isto aqui está inserido dentro da primeira semana de outubro, que é a Semana do Arquiteto, que primeira segunda-feira de outubro habitualmente celebra-se o Dia do Arquiteto, e neste sentido a Arquimose está a promover um evento, o seu evento anual, e que terá o objetivo de discutir a cidade, né? Este ano esse é o nosso objetivo. O vencedor do concurso será conhecido na primeira semana de outubro. Concurso de fotografia em Moçambique a fechar o Jornal da Noite de hoje. Grata pela atenção dispensada. Conto consigo amanhã à mesma hora. Boa noite.